É, olá, eu vou explicar aqui o programa que foi solicitado, atividade 3. Então começa aqui de fazer um escalonamento de temperatura, né? Foi proposto lá uma equação para poder chegar num valor, né? Se não me engano era 2,5 menos 5 menos 2,5 e 100 menos 10. E aí fazia o escalonamento, fazia lá a função do primeiro grau. Chegava que a temperatura em graus Celsius era 30 vezes o valor lido no sensor de temperatura menos 50. E aí, volts é igual ao que? O A01 no sensor, né? De temperatura na minha porta analógica lá, A01. Então eu utilizei aqui um bloco de multiplicação para fazer o 30 vezes o, o valor lido de volts, que é no A01, mais um bloco de soma, que é para diminuir de 50. Então eu pego o MD01 menos os 50 aí na escala, né? E depois eu guardo no registrador de dados D01 e uso dois blocos comparadores para 90 graus aí de referência e um de 95 no G3. Na verdade, G1 e G2 são blocos para atividades distintas. E o G3 é 95 graus para poder mandar resfriar. Então, como é que é o comparador de temperatura? Eu falo o seguinte, quando o G1 for maior ou igual que 90, que é o registrador DR1, eu vou lá manter um tempo lá configurado. E aqui nesse G01, que é o mesmo do G02 lá, eu só utilizei aqui para... Eu bolei um resistor aqui num PWM, na função 6 lá, que é para ele atenuar o valor da potência do resistor para nunca utilizar ele no máximo. Um adicional. Então G03 diz o seguinte, se a temperatura ultrapassar 95 graus, eu mando resfriar o sistema. Tá aqui, ó, G03, se ela passar 95 graus, eu mando resfriar o sistema. Eu entendi dessa maneira. E eu vou ter aqui o I01, que habilita geral. Uma memória M01 que habilita geral. Essa memória M01, ela vai estar aqui embaixo. Só posso utilizar o automático se eu habilitar geral. Então tá aqui, ó. Subir aqui. Então eu preciso que do habilita geral M01 para poder configurar o automático, que está o M02. E meu temporizador de 50 minutos, ele depende também do habilitação automática, que a emergência não seja ativa, né? Ativada, e que meu G02, que é aqui, ó, tem que ser maior que 90, tem que ser maior que 90 graus. Ó, temperatura. G02 aqui, ó. Deixa eu subir aqui. G02, ó, maior que 90. Tá, para quê? Para aquela condição de primeiro chega a 90, depois deixa ficar 50 minutos. Tem que chegar a primeira vez lá com o tanque cheio. Então tá aqui. Então só vai atingir os 50 depois que chegar a temperatura 90 e eu contar os 600 litros e tiver no modo automático. Aí eu grampei 50 minutos lá. Time on. E meu habilita geral pra, tem que estar ativo. Para o meu automático e emergência não habilitado, eu guardo na memória 2. A memória 2 ou um sensor de nível baixo que vai ativar quem? A solenoide, o meu agitador e meu tanque. A temperatura de aquecimento do tanque. Porém, não posso ter pressionado o esvaziar nem a solenoide que tiver a saída da solenoide, sensor atuador de solenoide que tiver esvaziando. Então tem um intertravamento aqui, ou seja, não faz sentido eu encher o tanque se ele tiver esvaziando, nem eu mandar agitar se ele tiver também esvaziando, e nem mandar aquecer se eu estiver jogando fora. E nisso aqui também não adianta tá o emergência lá, que mandei pressionar o sensor lá, o botoeira de esvaziar,
e nem durante meu time lá que foi pedido para grampear em 50 minutos. E aqui eu tenho o contador de pulso, que diz o seguinte: quando o sono, quando estiver enchendo e eu contando lá meus pulsos, cada litro, eu vou registrando isso. Aqui eu coloquei 10 só. Por fim, eu tenho desliga e esvazia. I03 é emergência, habilita uma memória M03. E meu I06, que é um nível alto, habilita uma M04. E eu digo o seguinte, que se eu tiver no automático ou mandar a esvaziar, quando o meu emergência for ativo, né? E quando o emergência estiver ativo, então vamos aí, ó. Ou e. Então, quando a minha emergência estiver ativada, eu pressionar ou automático é o 02 ou mandar esvaziar, o meu sensor estiver lá no nível alto, eu vou mandar, e o time não tiver durante aquele tempo, eu vou mandar esvaziar. Tá? Se tiver no tempo que o timer estiver bloqueado, eu não posso mandar esvaziar. Foi isso assim que eu entendi. Então eu vou simular aqui o circuito. Mandar rodar. Só para mostrar aqui, ó. Vou jogar aqui. Tá tudo zerado. Então vou jogar aqui nível lógico 1. Ó, nível lógico não. O valor 1 na analógica. Ele vai me dar aqui, ó. Nos registradores. Ele vai me dar o valor 0. É aqui que vai dar negativo, ó. Deu menos 20. Por que deu menos 20? 30 vezes 1 menos 50 dá menos 20. Tá? E aqui deu próprio 30 porque então a escala está certinha, menos 20,00. Então, e aqui nada foi setado. Então eu vou começar a aumentar aqui o valor para começar a contar o positivo. Vou botar 2 aqui, ó, 2. Eu já passo a ter aqui no meu registrador o valor 10, minha temperatura de 10 graus e eu preciso estar acima de 90. Mas antes disso, eu vou habilitar o meu I01, que diz o seguinte: eu habilitando o I01, eu somente habilito geral. Então vocês podem ver aqui, ó, eu só habilitando o I01, eu habilitei a memória M1. Então eu vou descer aqui, tem nada habilitado lá na saída, só falando que eu habilitei o geral, ó. E aí, agora eu vou habilitar o I2. Quando eu habilito I2, eu habilito aqui a saída Q1, Q3 e Q5, que é o que? Eu habilitei meu sistema e ele começa a encher, né? E aí ele começou a encher, eu preciso contar os pulsos, né? Suponho que está enchendo. Então eu vou vir aqui, ó, do meu bloco contador. Então meu hidrômetro já começa a contar lá, 1 litro, 2 litros, vamos lá, aqui ó, e 5. Vamos lá, 1 litro, 2 litros, 3 litros, até dar os 600, que é encher o tanque, né? Então, 3, tá vendo aqui, ó? Vai mudar até 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, chegou lá no tanque e agora a gente vai supor que a temperatura já chegou na temperatura que a gente precisa, que é o 90 graus, né? O resistor foi ativado lá, né? Pode ver aqui, ó, que o resistor ele é aqui, ó. Até esqueci de habilitar o que é o caso do G01 aqui. Esse valor de G01 aqui era menor, tá? Eu vou mudar. Esse aqui é o PWM, não chegou. Então eu vou jogar aqui, ó, o valor de 4,67. Se eu jogar aqui, ó, 4,66, eu tenho 89 graus, 0,80. 4,67, então, ó, 89 graus. Somente minha saída tá tudo enchendo, ó. Tá? Q1, Q3 e Q5, ou seja, eles estão chegando lá no sistema. 467 deu 90 graus. Quando deu 90 graus aqui, ó, começou a contar o tempo, ó. Eu tenho que manter 50 minutos. Com o meu processo
ativo, que deu o primeiro enchimento. Então, deu o primeiro enchimento lá, eu tenho que mandar 50 minutos. Manter o processo travado. Essa solenoide de enchimento aqui, tem que ter um nível alto aqui, ó. E 0,6 foi ativo, perdão. Enquanto simula aí, eu vou pressionar o 0,6 aqui, ó. Quer dizer que chegou lá no 600, no limite, ó. Cortei só a solenoide de enchimento, tá vendo? Era para ter feito isso antes. Aí suponhamos que vai dar os 50 minutos lá. Isso aqui eu tinha esquecido de acionar, tá? Então ele continua, o agitador e o tanque não estão mais funcionando. E quando chega ao nível alto, eu tinha esquecido, por isso estou repetindo aqui, ó. Eu pressionei, aí parou de encher, né? Quando dá os 600 nível lá, pulso, tá vendo? Chega no nível alto. Poderia botar um contador também aqui normalmente para garantir esse intertravamento. Ou tanto faz nível alto ou contador. Então, grampeei por 50 minutos. O processo ficou grampeado. E aí agora eu venho aqui, ó, que diz o seguinte: para eu mandar esvaziar, eu tenho que o automático está funcionando, pressionar o emergência, então pressionei o emergência. E agora ele mandou esvaziar. Porque o automático está ativo. Então vou desligar o automático aqui, ó. Se eu mandar o automático desligar, ele não, mas eu posso botar o esvaziar manualmente. Então continua jogando fora. Então esse aqui foi o meu desafio que eu entendi. Gostaria de agradecer aos senhores a oportunidade do aprendizado que me foi concedido. Estou muito feliz de estar aprendendo com os senhores aí, cada vez mais. Muito obrigado.